Olá, meus queridos, vamos continuar aqui a nossa resolução das atividades de comportamento dos gases, tá? Vamos aqui para a nossa segunda questão. O que é que diz a segunda questão? Ele diz o seguinte: dentro de um recipiente de volume variável, ou seja, estão inicialmente 20 litros de gás perfeito. Então, ele está me dizendo que eu tenho um volume inicial de 20 litros, tá? A temperatura de 200 kelvins, ou seja, a sua temperatura inicial é de 200 kelvin, tá? Vamos ver o que ele diz mais. E pressão de 2 atm. Então, ele também me informa que a sua pressão inicial é de 2 atm, ou seja, pressão atmosférica. Então, ele faz a seguinte pergunta: qual será a nova pressão? Então, se ele pergunta qual será a nova pressão, e ele deu uma pressão inicial, então, obviamente, eu quero saber a pressão final, tá? Se a temperatura aumentar 250 Kelvin, então a sua temperatura final é de 250 Kelvin. E o volume for reduzido para 10 litros. Então, ele está me falando que agora o volume final é de 10 litros. Então, gente, é sempre interessante, sempre que você pegar uma questão de física, você ler toda a problematização, você colocar os dados aqui de lado, todos os dados que a questão informou, tá? E aí, agora, o que precisa ter muita atenção? Quando eu estou lendo a questão, em algum momento, ele diz que tem alguma coisa constante, tem alguma condição, seja de pressão, volume, temperatura constante, ele não fala nisso. Então, se ele não fala nisso, significa que eu vou resolver o que ele quer saber, que no caso é a sua pressão final, através da lei geral dos gases perfeito. Então, que lei é essa daqui, gente? Eu tenho pressão inicial vezes volume inicial sobre temperatura inicial é igual pressão final vezes volume final dividido por temperatura final. Então aí, gente, não tem mais segredo. Então, se eu já peguei todos os dados aqui, fiz toda a coleta dos dados, eu sei que não tem nenhuma transformação gasosa aí numa condição que ele deu, seja de pressão, volume ou temperatura, no estado constante. Não tem. Então, eu sei a lei geral dos gases perfeitos. Então, o que é que eu vou ter que fazer agora? Somente aplicar. Então, aqui, ó, quem é o P1? É 2. Então, vou colocar 2 vezes. Quem é o V1? Quem é o volume inicial? 20 litros. Sobre. Quem é a temperatura inicial? 200 Kelvin. É igual. Quem é a pressão final? Ou seja, é o que eu quero saber. Então, vou repetir aqui, pressão final. Vezes. Quem é o volume final? Ele me diz que é de 10 litros, coloco 10 sobre. Quem é a temperatura final? 250. Então, coloco aqui 250. Não tem segredo, né? Agora é só matemática. 2 vezes 20 dá 40 sobre 200 é igual. P2 vezes 10 dá 10 P2 sobre 250, né? Então, tranquilo até aí, gente, tá? Posso eliminar esse zero com esse zero. E agora eu vejo que eu tenho uma proporção, onde eu vou fazer o uso daquele método que é produto dos meios pelos produtos dos extremos. Então, se eu pego aqui, ó, 20 vezes 10 dá quanto? Quanto é que dá 20 vezes 10? Quem que lembra? Se eu tenho 2 vezes 1, dá 2. É um zero aqui e um zero aqui, então coloco aqui 200 P2 é igual 4 vezes 250, quanto é que dá? Dá 1000, não dá? E agora o que é que eu vou ter que fazer?
só fazer a divisão, né? Ó. Fica P2 é igual a 1000. Esse 200 aqui está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo, né? 200. Então, agora eu só posso eliminar os zeros aqui, né? Ó. Elimino o zero aqui, e aí fica 10 dividido por 2. Quanto é que dá isso aqui? Então, gente, eu vou colocar aqui, ó, para ficar bastante organizado para vocês. Então, fica uma pressão final de quanto? 10 dividido por 2 dá 5 atm. Ou seja, a pressão final, tá, gente? Tranquilo aí? Isso aí é a nossa segunda questão, tá, gente? Então, tenta fazer com calma, tá? Eu vou dar um tempo aí, congela aí, dá uma pausa no vídeo, tenta fazer vocês sozinhos para ver como é que vocês estão na matemática, tá? Então, vou só trocar o quadro aqui, daqui a pouco a gente volta para mais uma questão. E aí, meus queridos, vamos para mais uma questão? Vamos agora à terceira questão. Pega o material de vocês aí, né? Ele diz o seguinte. Um gás ocupa volume de 500 ml a pressão de 1 atmosfera. Então, quando ele diz aqui que, terceira questão, não é isso? Ele diz que eu tenho um volume inicial de quanto? De 500 ml. A pressão de 1 atmosfera. Então, a sua pressão inicial é de 1 atmosfera. Aí ele já faz a pergunta, ele diz o seguinte, qual é o volume desse gás a pressão de 4 atm? Então, ou seja, ele está me dizendo que a pressão final, a pressão inicial desse gás é de 1 atm, então ele aumentou, né? Foi para 4 atm, tá? Na mesma temperatura. Então, gente, tá? Ele diz o seguinte, um gás ocupa um volume de 500 ml a pressão de 1 atmosfera, e ele pergunta qual volume, né? Então, ele quer saber o seu volume final, tá? Desse gás a pressão de 4 atm na mesma temperatura. Então, observe uma coisa, gente. Quando ele fala assim, na mesma temperatura. Se ele diz na mesma temperatura, ele está informando que a temperatura é constante. Se a temperatura é constante, eu estou sob uma condição do gás aí. Ou seja, a lei de Boyle-Mariotti. Ou seja, isotérmica, tá? Então, aqui eu tenho uma transformação isotérmica. O que significa isso? Transformação isotérmica é aquela onde a temperatura é colocada em uma condição constante, ou seja, a temperatura inicial é igual à temperatura final, tá? E aí, a partir lá da lei geral dos gases perfeitos, ditos ideais, o que é que eu vou ter? Eu vou ter apenas isso aqui, ó. Vai ficar pressão inicial vezes volume inicial é igual pressão final vezes volume final, tá? Então, agora é só fazer a substituição, tá? O que eu preciso é assim, que vocês precisam entender que agora eu estou trabalhando aqui com a relação de pressão e volume e eles são inversamente proporcional. Ou seja, o que significa isso? Se a pressão aumentar, o volume vai diminuir e vice-versa. Vamos ver se isso é verdade? Então, aqui eu tenho o seguinte, quem é a pressão inicial? É 1 vezes. Quem é o volume inicial? 500. É igual. Quem é a pressão final? 4. Vocês estão vendo que a pressão era 1 e foi para 4. Então, significa que o volume tem que diminuir, tá? Vezes. Quem é o volume final? Vamos ver quanto é que é esse volume final. Então, aqui eu tenho o seguinte. 4 vezes V2 dá 4. V2 é igual a 1 vezes 500 dá quanto? 500. Agora eu tenho
V2 é igual a 500 dividido por quanto? Por 4. O volume final é igual a quanto? 500 dividido por 4, quanto é que vai dar? Vai dar 125 ml, tá? Agora vamos ver se aquilo que a gente falou no início em relação a essa expressão matemática aqui, quando eu digo que é inversamente proporcional, tá? Eu disse que a pressão aqui era 1 e ela aumentou, foi para 4. Se a pressão aumenta, com certeza o volume vai ter que diminuir. O volume era 500 ml, foi para quanto? 125 ml. Tranquilo, meus queridos, tá? Então, assim, faz essas questões com calma, não se afoba com a matemática que vai dar certo, tá? Vou dar uma pausa novamente para que vocês dêem uma olhada aí nas questões e a gente apague o quadro aqui para a gente iniciar mais uma questão, tá bom? Vamos lá, meus queridos, para mais uma questão, né? Vamos para a quarta questão agora, tá? Então, vamos aqui. A gente ver o que é que diz essa quarta questão, tá? Ele diz assim, um gás mantido a pressão constante. Então, aí ele já iniciou me dando uma condição. Se ele diz que a pressão é constante, então, ele está me dizendo que eu tenho aí a lei de quem? De Kiyosaki, né? Pressão constante. Então, significa que eu tenho uma transformação aqui, chamado de isobárica, tá? Aí eu vou lembrar lá da nossa expressão, né? Então, se a pressão é constante, eu vou lá para a lei geral dos gases perfeitos e tiro a pressão. Então, vai ficar o quê? Então, vai ficar volume inicial sobre temperatura inicial é igual volume final sobre temperatura final. Tá bom? Tranquilo aí? E aí eu tô vendo que aqui é uma expressão matemática que é diretamente proporcional. O que significa isso? É uma característica da transformação isobárica. Ou seja, a relação entre os fatores de volume e temperatura é, se o volume aumenta, a temperatura também aumenta. Se, consequentemente, se o volume diminuir, a temperatura também irá diminuir. Então, vamos lá. Ele diz, ocupa um volume de 30 litros. Então, vamos lá. Ele me diz que o volume inicial é de 30 litros. A temperatura de 27 graus Celsius. Então, gente, temperatura inicial de 27 graus Celsius. A gente não pode esquecer que quando eu estiver falando no estudo de termodinâmica, que é o nosso caso aqui, que já é a introdução à termodinâmica, comportamento dos gases, a temperatura aceita-se, entrou em uma convergência que a temperatura tem que ser sempre em Kelvin. Então, se eu tenho 27 graus Celsius, só eu converter para Kelvin, ou seja, é somar esse valor aqui mais 273, que vai dar 300 Kelvin, não é isso? Tranquilo até aí? Aí ele diz mais, qual será o seu volume, ou seja, ele quer saber qual o volume final, quando a temperatura for 240 Kelvin. Então, a temperatura aqui foi para 240 Kelvin. O que eu estou observando, gente? Eu estou observando aqui que a temperatura aumentou ou diminuiu? Eu estou vendo que a temperatura aqui diminuiu. Consequentemente, esse volume vai aumentar ou vai diminuir? É para diminuir, né? Vamos ver se isso é verdade? Então, eu tenho aqui, quem é o volume inicial? 30 sobre. Quem é a temperatura inicial? 300 Kelvin. É igual. Quem é o volume final? É o que eu quero saber.
volume final sobre. Quem é a temperatura final? 240. Não é isso? Tranquilo até aí? Agora, posso cortar esse zero com esse zero, né? Vai ficar uma proporção do mesmo jeito que a gente já resolveu outras questões. E aqui eu só faço o produto dos meios pelos produtos dos extremos. Aqui eu tenho 30 vezes V2. Quanto é que dá? 30 V2 é igual 3 vezes 240, quanto é que dá? Tá? Se vocês forem fazer a continha aí, façam, tá? Que vai dar esse valor aqui, ó. Vai dar 720. Tranquilo até aí? E aí eu vou fazer isso aqui, ó. V2, que é o volume final, é igual a 720 dividido por quanto? Por 30. Não é isso? Posso cortar esse zero com esse zero, tá? E aí eu vou ter o quê? 72 dividido por 3. Quanto que dá isso aí, gente? Se eu for dividir isso aí, né? Claro, vocês vão fazer isso aí, vão dividir no caderno de vocês, né? Até para praticar aí as operações fundamentais da matemática. Então, 72 dividido por 3 dá 24. 24 litros, né, gente? Então, ou seja, eu vi que a temperatura aqui foi o que aconteceu com ela. Diminuiu. Se diminuiu, então significa que o volume também terá que diminuir. Por quê? Porque numa transformação isobárica, a relação entre esses fatores de volume e temperatura é diretamente proporcional, tá bom? Então, vou dar um pause aqui para que vocês dêem uma olhada nessa tela, tentem fazer, refazer no caso, né? E aí eu vou apagar o quadro para a gente iniciar outra questão, tá bom? Então vamos lá, meus queridos, para mais uma questão, tá? Agora é a nossa quinta questão, né? Então ele diz assim na quinta questão. Num recipiente de volume constante, ou seja, ele já está me dando a condição. Se ele me dá a condição aqui, eu digo que o volume inicial, vou colocar aqui, o volume é constante. Então, se eu digo que o volume é constante, eu tenho uma condição aí do gás, eu tenho uma transformação gasosa, que é isocórica ou isovolumétrica, né? Que é a lei de Charles, né? Então, eu tenho aqui uma transformação isocórica, tá? E aí, se o volume é constante, então significa que eu vou ter dois fatores aí, de pressão e temperatura. Então significa que eu vou ter pressão inicial sobre temperatura inicial é igual pressão final dividido por temperatura final. Ou seja, eu tenho aí uma relação diretamente proporcional, tá? Então, o que significa isso? Se a pressão aumenta, a temperatura também aumenta. Se pressão diminui, a temperatura também diminui, tá? Então, ele diz mais. Num recipiente de volume constante é colocado um gás a temperatura de 400 Kelvin. Então, eu tenho aqui a temperatura inicial é de 400 Kelvin, tá? E pressão de 75 centímetros de mercúrio. Então, a sua pressão inicial é de 75 centímetros de mercúrio. Tranquilo até aí? Qual é a pressão, a temperatura a 1200 Kelvin? Então, ele quer saber qual é a pressão quando essa temperatura, obviamente, aumentar para 1200 Kelvin, tá? Então, vamos entender aqui uma coisa. Ele está me dizendo que a temperatura aumentou. Era 400 Kelvin, foi para quanto? Foi para 1200 Kelvin. Então, o que vai acontecer com essa pressão? Ela vai aumentar ou vai diminuir? Vamos ver o que acontece? Então, vamos para a nossa substituição aqui, ó.
Quem é a pressão inicial? 75, tá? Sobre. Quem é a temperatura inicial? 400. Sobre. Aliás, igual. Pressão final. Quem é a pressão final? É o que eu quero saber, não é isso? Sobre temperatura final. Quem é a temperatura final? 1200 Kelvin. Então, aqui, o que é que eu vou ter que fazer? Produto dos meios pelos produtos dos extremos, tá? 400 vezes P2, 400 P2 é igual 75 vezes 1.200. Quanto é que dá isso aí? Eu acredito, gente, que seja 90.000. Tranquilo até aí? Então, agora eu tenho P2 é igual 90.000, tá? Dividido por quanto? Por 400. Então, posso eliminar esse zero com esse com esse, tá? Então, aqui eu vou ter o seguinte. Eu vou ter uma pressão final é igual. Se eu tenho aí, gente, eu tenho um valor de 900 dividido por 4. Quanto é que dá isso aí? Hein? Será que a gente consegue fazer isso aí de cabeça? Ou rapidinho, tá? Então, se eu tenho 900 dividido por 4, eu vou ter 225 milímetros de mercúrio, tá? Essa foi a nossa pressão final. Tranquilo, meus queridos, até aí? Então, novamente, ó, dá uma olhada aí no quadro, tenta refazer. Vou dar uma pausa aqui só para que a gente apague o quadro e a gente continua, tá? Mais outra questão. Então, vamos lá, meus queridos, para mais uma questão. Agora é a sexta, né? Então, ele diz o seguinte. Sob pressão de 5 atm. Então, vamos colocar aqui logo, ó, que ele está me dizendo que a pressão inicial é de quanto? De 5 atm, tá? E a temperatura de 273 Kelvin. Então, vou colocar aqui a temperatura inicial de 273 Kelvin. Um gás ocupa volume de 45 litros, ou seja, seu volume inicial é de 45 litros. Ele pergunta, tá? Determine sob que pressão. Então, determine sob que pressão. Então, ele quer saber aí, ou seja, a nossa pressão final. O gás ocupará o volume de 30 litros. Ele está me dizendo que, quando tiver essa determinada pressão, o volume final estará com 30 litros. Se for mantida constante a temperatura. Então, gente, se ele está me dizendo o seguinte, que eu vou manter a temperatura constante, a gente já viu isso aqui, não é? Então, eu estou sob uma condição isotérmica. Então, eu vou ter isso aqui, ó. Isotérmica, tá? Então, gente, se eu sei que é isotérmica, temperatura constante, tá? Então, vai sobrar para mim aqui o quê? A lei de Boyle-Mariotti, que é pressão inicial vezes volume inicial é igual pressão final vezes volume final. Tá bom aí? E aí eu já observo que é uma relação inversamente proporcional. Se um aumenta, o outro diminui. Então aqui eu tenho o seguinte, quem é a pressão inicial? É 5 vezes quem é o volume inicial? 45, tá? É igual. Quem é a pressão final? É o que eu quero saber. Tranquilo até aí? Vezes quem é meu volume final? 30, não é? Agora, o que é que eu vou fazer? Apenas matemática, né? Ó, P2 vezes 30 dá 30